Boa tarde, meninos e meninas. Na nossa aula de hoje de geografia, que vamos fazer? Correção da página 123 e da página 124. Atividade essa que foi passada na aula de ontem, que aí vocês já devem ter assistido, já devem estar preparados com a atividade feita. Ai, professora, por algum motivo eu não consegui assistir a aula, eu não consegui fazer. Não tem problema. Se não conseguiu fazer, a gente faz agora. O importante é você compreender o assunto e conseguir responder as nossas questões. Então, a gente vai começar, página 123, peguem o seu livro. Bora lá. Pronto? Sim, não, não. Sim. Sim. Primeira questão, Laline, leia aí para mim a primeira questão. Bora lá. Laline? A página é 123, é. 123, leia aí a pergunta, por favor. Aponte as origens da concentração de terras no Brasil. A primeira questão quer saber a origem da concentração de terras, o que isso significa. Qual foi o país que começou a praticar agricultura? Qual foi o principal cultivo realizado no Brasil? E quem trabalhou nesse cultivo? Então, nós temos, principal país foi Portugal. Então, os portugueses conquistaram as nossas terras, dividiram em capitanias hereditárias, desenvolveram o cultivo da cana-de-açúcar e a mão de obra explorada, ou seja, quem trabalhou nessa plantação, indígenas e escravos. A resposta da primeira. Portugueses dividiram a terra em capitanias hereditárias. Portugueses dividiram a terra em capitanias hereditárias. Praticando o cultivo da cana-de-açúcar. E explorando a mão de obra indígena e escrava. Davi pediu para ler a segunda questão. Certo, Davi. A senhora pode repetir? Repetir a primeira? Bora lá. Sim. Os portugueses dividiram as terras em capitanias hereditárias. Cultivando a cana-de-açúcar e explorando a mão de obra indígena e escrava. Santiago colocou: a concentração de terras no Brasil tem sua origem na política portuguesa e concessão de terras do período colonial. Aí, Santiago, tu complementa, que isso aí que tu colocou é o que eu tô falando, só que com outras palavras, tá bom? Complemente, colocando aí, depois de concessão de terras no período colonial, com o cultivo da cana-de-açúcar. Coloque aí, Santiago. Certo, Santiago? Com o cultivo da cana-de-açúcar. Oi, Ruth. Pode repetir depois de capitanias hereditárias? Posso, com o cultivo da cana-de-açúcar, e a mão de obra indígena e escrava. Complementou, Santiago? Sim. Garoto esperto. Bora lá, segunda questão, Davi. Não, Davi, tem problema não, viu? Vai lá ler a segunda.
Defina o setor primário da economia. Antes de responderem, o que é que a gente tem que lembrar? A economia não só do Brasil, mas de qualquer país do mundo, ela é dividida em três fases, em três setores. Setor primário, setor secundário e o setor terciário. Quem faz parte do primário? São as matérias-primas, agricultura, pecuária e extrativismo. Setor secundário, indústria. E o setor terciário, o consumidor, o destino final. Então, esse procedimento é assim, ó. O agricultor, ele colhe o que ele plantou, ele vende para uma fábrica, a fábrica transforma aquele produto em seus derivados, dali ele vende para os comércios. Comércio é o destino final. A gente já compra pronto. Por exemplo, se eu tenho uma criação de gado, pecuária, setor primário. Pego o meu gado e vendo para a indústria que vai fazer o quê? Carnes e derivados, carne de lata, tem as linguiças suínas, tem a linguiça de boi. Dali, eles embalam e botam para vender nos supermercados. Quem vai comprar? A gente. Então, o destino final. A Maria Eduarda colocou a expansão da lavoura de açúcar teve como uma de suas características o latifundiário. A resposta da primeira foi Maria Eduarda? Foi. Aí você tem que complementar. Tem que complementar. Através dos portugueses. Através dos portugueses, tá bom? Vamos lá para a resposta segunda. O Santiago colocou, é responsável pela extinção da matéria-prima como minério de ferro, usado nas cadeias produtivas e como base para diversas ferramentas industriais. Tá certo. Mas ele quer saber o que significa o setor primário. O que significa? Eu acabei de explicar. É o setor relacionado com a matéria-prima, agricultura, pecuária e extrativismo. Essa é a resposta mais correta para você responder a segunda. De novo. Tá certo, viu, Santiago? Você pode só complementar, colocando a pecuária que não tem aí, tá bom? Então, para quem não Tia, fez... Oi, Richardson. a senhora pode repetir, tia? Repetiu o quê? A segunda questão. Repito, bora lá. Está responsável com a matéria-prima. Está responsável com a matéria-prima. Vou botar aqui. Está responsável com a matéria-prima. Matéria-prima. Quais são as matérias-primas? Agricultura, pecuária e extrativismo. Está responsável com a matéria-prima, agricultura, pecuária e extrativismo. Podemos ir para a terceira? Sim. Bora lá, terceira questão. Explique e aponte o principal problema da estrutura fundiária no Brasil. O que é essa estrutura fundiária? É a quantidade de terras, ele está pedindo para explicar no Brasil, a quantidade de terras que existe e ela é distribuída de forma desregular. O que isso significa? Que nós temos grandes pessoas, grandes fazendeiros que têm muitas terras, mas que eles só usufruem uma parte delas, e nós já temos pequenos fazendeiros que eles necessitam de mais terras. A que eles têm são poucas. Então, temos pessoas que têm terras demais e temos pessoas que têm terra de menos, que pratica a agricultura, a pecuária e propriamente o extrativismo. Alguém fez a terceira questão? E aí? Alguém fez? Ou eu posso dizer a resposta para completar?
Então, bora lá. Coloquem aí na terceira questão. Está relacionado com a quantidade de terras. Eduardo, tu digita aí a tua resposta que aí eu leio se está certo. Está relacionado com a quantidade de terras distribuída de forma irregular. Está relacionado com a quantidade de terras distribuída de forma irregular. Aí o principal problema invasões, principal problema, invasões Principal problema, invasões. Isso, Desse jeito? invasões de terras, que muitas vezes estão abandonadas. Invasões de terras que muitas vezes estão abandonadas. O principal problema da estrutura fundiária brasileira é a desigualdade estrutural, já que a terra sai dividida de maneira desigual. Foi o que eu falei, só que com outras palavras. Pode deixar a sua, viu, Maria Eduarda? Bora lá para a quarta questão. Associar. Item A, latifundiário, B, minifundiários e C, reforma agrária. Eu vou... Invasões de terras. A resposta terceira, né, Ruth? Complementação que tá faltando? Sim. Invasões de terras que muitas vezes estão abandonadas. Para entender. Às vezes, alguns empresários, vamos dizer assim, algumas pessoas têm tanta terra, que eles não conseguem usar todas. Aí Administrar, né, tia? Todas. Eu estou explicando, Richardson. Aí dá a entender que aquela terra é o quê? Abandonada. Aí algumas pessoas vão lá e se apropriam dela, ou seja, invadem. Vai lá, Richardson, o que foi que você falou? Não. Oi, Richardson. Nada não, tia. É porque na hora que eu tô falando, se você falar em cima, eu não vou ouvir o que você tá falando e você não vai ouvir o que eu tô falando. Então espera, sempre terminar de falar que fica mais fácil. Se for pedir para repetir, espera que eu repito de novo, tá bom? A resposta do Santiago é a estrutura fundiária, a forma como as propriedades agrárias de uma área ou de um país estão organizadas. Isto é, número é seu número, seu tamanho e sua distribuição social. O principal problema são poucos proprietários rurais que têm muita terra. Tudo com outras palavras. Só que a gente fala de uma forma mais fácil para vocês compreenderem. Terceira questão feita, vamos para a quarta. Latifundiários, minifundiários e reformas agrárias. Quando você fala de minifundiários, é um pequeno espaço, pequenas pessoas. Quando vocês falam de latifundiário, grande espaço, grandes áreas, grandes pessoas, fazendeiros, empresários. Tá bom? Item A fala assim. Latifundiário, então, onde for latifundiário, coloca o A. Onde for minifúndios, coloca B. E onde for reforma agrária, coloca C. Pequenas propriedades rurais, geralmente exploradas pelo agricultor e sua família. Qual é o item que vocês colocam aí? A, B ou C? B. B. Grandes propriedades rurais com área superior a 1.000 hectares. Qual é o item que vocês colocam? A. Processo de democratização da propriedade de terra, com sua distribuição, podendo diminuir a pobreza. Qual é o item que coloca? C. C. Então, a sequência ficou B, A, C. Quem acertou essa sequência?
Eu. Eu depois Eu. Acertou depois de... que a senhora explicou. Pronto, importante é que acertou. Conseguiu entender. 124, vamos lá, quinta questão. Quem não pintou não tem problema. Se escreveu só o nome dos estados, também dá certo. O item A quer saber quais são os estados do Brasil que tem a produção de açúcar e álcool. Isso significa que é a produção de cana-de-açúcar, porque o açúcar e o álcool vem dela, vem do cultivo da cana. E o item B quer saber o da soja. Alguém fez a quinta questão? Eu. O Richardson Rabelo está perguntando se precisa pintar. Se você quiser Eu só fiz. escrever o nome dos estados do lado, pode escrever. Precisa pintar, não. Principalmente quem for revender o livro depois. Tia, Oi. era melhor te botar só meio que a sigla, né? Pode ser também a sigla. Não tem problema, não. Então, vamos lá. Açúcar e álcool. Nós temos São Paulo. Vou colocar aqui. Vou colocar só as siglas, certo? São Paulo, Goiás, o item A, Goiás, Paraná, Alagoas, Minas Gerais e Pernambuco. Repetir. São Paulo, Goiás, Paraná, Alagoas, Minas Gerais e Pernambuco. Esses são os estados que se destacam com a produção de cana-de-açúcar. E aí dela é gerado o quê? O álcool e o nosso açúcar. Certo? Item B. Bora lá. Oi. Ó, eu risquei, mas se a senhora não entender, eu vou colocar aqui as siglas do lado. Tá bom, tem problema não. Tá bom, Gustavo. Sem problema. Depois você assiste para continuar com a correção. Item B. Posso provar, tia? Produção Posso de fazer uma prova? Vai lá. Tem B, produção de soja. Nós temos Mato Grosso do Sul, lá no item B. Mato Grosso do Sul. Nós temos o estado do Paraná, mais uma vez, o estado de Goiás, mais uma vez, e o estado do Rio Grande do Sul. Produção de cana-de-açúcar, São Paulo, Goiás, Paraná, Alagoas, Minas Gerais e Pernambuco. Produção de soja, Mato Grosso do Sul, Paraná, Goiás e Rio Grande do Sul. Certo? Tia. Oi. Só para conferir aqui. Mato Grosso, MT. Mato Grosso, Goiás, Rio Grande do Sul. E Mato Grosso do Sul. Coloquei aí no chat a resposta. Ó. MT é Mato Grosso. MS, Mato Grosso do Sul. PR, Paraná. GO, Goiás. RS, Rio Grande do Sul. A sexta questão, o item A é a opinião de vocês. É pessoal. Então, quando me enviarem a atividade lá no Class, eu vou ler o que vocês responderam. O item A. O item B quer saber o que é uma reforma agrária de novo tipo. Alguém fez o item B? E aí? Ou não fizeram? E aí, meu povo? Tia, eu fiz, só que é muito grande. Tá, pois eu vou resumir, aí você vê se a sua resposta tem algo do que eu vou falar, tá bom? Tá bom? Então, para quem não fez ou para quem fez, olhe se tá certo o que você colocou. Uma reforma agrária de novo tipo está, aí você vai colocar, ó, está associado
está associado com os programas de governo, que distribui terras para os agricultores, Programas de governo está associado com os programas de governo que distribui terras para os agricultores, além de sementes, cisternas e carros-pipas. Aí a resposta da B da sexta questão. Botei no chat. Está associado com os programas de governo que distribui terras para os agricultores, além de sementes, cisternas e carros-pipas. Dúvidas? Não. Não. Envie essa atividade lá no Class Não. com a resposta do item A da sexta questão que eu vou ler. Fiquem atentos ao prazo de entrega. Quem não tiver compreendido o que eu expliquei sobre a atividade de filosofia, pode perguntar lá, tá bom? Que eu explico novamente. A gente vai ficando por aqui. Uma boa tarde a todos. Tchau!